a chance da gente punir essas pessoas será zero. Então, assim, eu acho que uma das lições a ser tiradas desse episódio, aliás, é uma lição relativamente antiga, é a seguinte: você vai andar de jatinho, não custa nada perguntar de quem é o jatinho, não é mesmo? Anos atrás, como é que eu ia saber que ele se envolveria em uma fraude fiscal 4 anos depois? Enfim, tem um pouco disso também, mas eu acho que a questão que envolve a emenda, certamente isso será amplamente debatido e tratado nas próximas semanas. Você, Mota, Rueda e Nogueira citados nas conversas e na agenda de Daniel Alvorcaro. Uma das características desse banqueiro parece que ela era falar demais, né? Contar vantagem. Ele não podia encontrar com alguém razoavelmente importante que ele já mandava uma mensagem contando. Vai ser preciso separar o que é fato do que é apenas fanfarronice. Na sua rede de relacionamento, na rede de relacionamento que esse banqueiro tinha, evidentemente que há pessoas que sabiam muito bem com quem estavam lidando. Outras podem ter sido simplesmente levadas pela lábia de um sujeito que pode ter parecido para muitos um garoto prodígio do mercado financeiro. Olha, ele conhece todo mundo, ele tem uma mansão em Miami, outra na Bahia, tem vários jatinhos. Então é preciso separar o joio do trigo. O banqueiro tinha essa rede de relacionamento gigante. Muita gente nessa rede de relacionamento dele não fez nada de impróprio. Então a gente não pode criar um critério que se relacionava com o banqueiro ou teve o nome mencionado numa mensagem dele, é automaticamente culpado de uma coisa. Porque se nós não fizermos essa distinção, o resultado final vai ser o seguinte: a chance de punir as pessoas que efetivamente cometeram crimes, as pessoas que estavam em posição de autoridade, investigando o banco, ou fiscalizando o banco, ou de alguma forma, com alguma responsabilidade sobre o banco, e não cumpriram com essa responsabilidade por causa do relacionamento com o banqueiro, a chance da gente punir essas pessoas será zero. Então, assim, eu acho que uma das lições a ser tiradas desse episódio, aliás, é uma lição relativamente antiga, é a seguinte: você vai andar de jatinho, não custa nada perguntar de quem é o jatinho, não é mesmo? Para o Roberto Mota, para analisar esse momento do conflito no Oriente Médio, me lembro que no final de semana vários especialistas e até autoridades norte-americanas falavam sobre a possibilidade dessa ação norte-americana em conjunto com Israel durar algo em torno de 4 a 5 semanas. Há quem entenda que isso poderia ser abreviado por questões econômicas ou até pela perda de poder de fogo do próprio Irã. Você, Mota, Trump agora dizendo que acha importante participar do processo de escolha de sucessão do novo líder do Irã. Trump já está participando, né? Desde aquele sábado em que ele realizou o ataque, que não era muita gente que acreditava que isso fosse possível. Eu só vejo uma hipótese dessa guerra terminar em 4 ou 5 semanas. É se for formada uma coalizão de países, incluindo países europeus, incluindo China e Rússia, que entrem com soldados no Irã e ponham fim a esse regime fanático. O mundo está brincando na beira do abismo. O que está acontecendo no Estreito de Hormuz pode ter consequências gravíssimas. Essas consequências estão vindo aos poucos. Se o suprimento de petróleo naquela região for realmente interrompido, se as refinarias forem bombardeadas, a gente pode ver o mundo mergulhado de novo numa crise de petróleo, como aconteceu nos anos 70, e o mundo não está preparado para isso. O mundo depende de petróleo para transportar, depende de petróleo para comer. Além do Trump, essa sucessão no Irã
precisa da aprovação de Israel. Há poucos dias, o Conselho Supremo iraniano estava reunido para eleger o novo líder e essa reunião terminou de uma forma, digamos, explosiva. Israel não vai permitir que todo o esforço que foi realizado até agora para acabar com as armas e a capacidade de combate do Irã seja jogado fora com a eleição de um outro líder fanático radical. Permitir isso seria uma insanidade completa. É pouco provável que aconteça no Irã o que aconteceu na Venezuela, que o maluco de plantão seja substituído por uma pessoa mais razoável, porque essas pessoas não existem entre as que estão no poder hoje no Irã. Eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal. É muito simples, basta você clicar no botão aqui embaixo. Depois que você se inscrever, você clica no sininho para ser avisado toda vez que a gente entrar no ar em uma live ou colocar algum material novo. E por último, se você puder, se torne um membro, contribuindo para o canal e nos ajude a manter a palavra da liberdade viva. Muito obrigado. Segue aqui com os nossos comentaristas. Chamar o Roberto Mota, essa decisão tomada pela Suprema Corte, a manutenção da prisão de Jair Bolsonaro na Papudinha. Eu acompanhei algumas manifestações, inclusive nas redes sociais, Mota, já há uma certa descrença, né, em boa parte da base de apoiadores de Jair Bolsonaro, de que a Suprema Corte tomasse uma medida diferente daquela que vem tomando, né, porque nesse momento aceitaria o pedido de prisão domiciliar. Por quê? Pois é uma boa pergunta, né? Mas a gente pode fatiar esse assunto de uma outra forma, para não deixar que as pessoas esqueçam aspectos importantes desse caso. Não deixe que essa notícia te engane. Nós estamos assistindo, mais uma vez, a uma corte constitucional se envolvendo na execução de uma pena. Uma corte constitucional não deveria julgar ninguém. Isso não existe nas maiores e mais importantes democracias do mundo. Corte constitucional é para examinar um número extremamente restrito de questões jurídicas com impacto na Constituição. É para isso que serve uma corte constitucional. Mas no Brasil, criaram uma coisa chamada foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, que faz com que você pegue a Corte Constitucional do país e coloque ela para julgar pessoas. Pessoas, pela própria definição do foro privilegiado, envolvidas em cargos, né, que ocupam cargos políticos. Então são julgamentos necessariamente políticos. Não há como escapar disso. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Então, o Brasil tem questões constitucionais importantes. Em vez dessas questões estarem recebendo atenção, a Corte está preocupada com a execução da pena. Essa Corte, vez por outra, ela determina que fulano pode visitar o presidente Jair Bolsonaro, esse também tem autorização, mas percebam, nenhum réu detido no sistema penitenciário no Brasil tem as suas visitas autorizadas ou não. Isso não existe. Se você quiser visitar alguém que está preso, você só precisa saber o dia e a hora das visitas. Aí você vai lá, se inscreve e você visita. Não precisa que ninguém autorize a sua visita. Agora, deixa eu lembrar aqui o maior absurdo de todos. Jair Bolsonaro é ex-presidente da República. Ele não tem foro privilegiado. Ele, como diversas outras pessoas que não têm foro privilegiado, foram julgadas uma corte que só julga pessoas que têm foro privilegiado. Então é difícil olhar nessa história toda
onde está o absurdo maior. Mas talvez o absurdo maior esteja no fato de que Jair Bolsonaro é hoje o líder político mais popular deste país e está sendo submetido a esse tipo de tratamento. Muita gente não sabe que eu também sou escritor. Eu já lancei 3 livros. O primeiro é esse aqui, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que fala sobre as coisas da política, fala sobre cultura. É um livro voltado para quem quer entender um pouco melhor esse mundo da política. Esse livro já está na sua 2ª edição. O segundo livro que eu lancei conta a história da minha participação na criação do Partido Novo, do qual eu saí em 2016. Se chama Os Inocentes do Leblon. Ele conta todos os bastidores da criação do partido e traça um panorama do Brasil durante a última década. É um livro que muita gente acha interessante. E meu último livro, para minha surpresa, foi um best-seller com mais de 100 mil cópias vendidas. A Construção da Maldade fala sobre a história da destruição da segurança pública brasileira. Ele explica como a ideologia marxista se infiltrou no nosso sistema de justiça criminal e conta algumas histórias de vítimas. É muito importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o que acontece no Brasil. Ele tem dados, fatos, referências. Não é um livro de opinião, é um livro que mostra um panorama da realidade. Todos esses livros você pode encontrar na minha livraria online, livrariadorobertomota.com.br. A minha livraria tem uma seção só com recomendações. São livros que eu li e que eu recomendo que você leia. São, acima de tudo, livros bons, gostosos de ler, porque ninguém merece livro chato. Eu quero lembrar a vocês que eu faço palestras. É uma das atividades que eu mais gosto de fazer. Palestras sobre política, panorama geopolítico, sobre economia, sobre cultura e sobre segurança pública. Para maiores informações sobre as minhas palestras, mande um e-mail para meiahoracomota@gmail.com. Muito obrigado.